Hoje nós vamos falar sobre ressignificação. Você já transformou algo muito ruim que aconteceu com você em um aprendizado? Olá, mulher! E aí? Nós já estamos na nossa quarta semana do desafio Saia da Inércia. Você está se movendo? Você já está em ação? Em busca daquilo que você tanto deseja? Eu tenho certeza que sim. E é por isso que eu já vou pedir para você começar esse vídeo deixando um joinha aqui embaixo, clicando no like, que é para confirmar que você já está nesse movimento. Clica aqui que eu vou saber se você já está nesse sentido e bora! Vamos junto nessa jornada. Se você está chegando hoje por aqui, prazer, meu nome é Silmara Silva Guimarães e eu vou ter uma imensa alegria em caminhar junto com você aqui no nosso desafio Saia da Inércia ou em qualquer outro vídeo. A gente tem várias playlists aqui sobre produtividade, desenvolvimento humano. Se você é nova, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, você pode acompanhar depois todos os nossos conteúdos. Mas bora, que hoje nosso tema do vídeo é sobre ressignificação. É mudar o significado de histórias que impactam e marcam a nossa vida. Durante a nossa trajetória por aqui, que é uma grande aventura, eu costumo dizer que viver é a melhor e a mais incrível aventura que a gente pode desfrutar. E aí já é uma ressignificação para poder te contar uma chave aqui nesse vídeo. Se a gente encara a vida dessa maneira, como uma aventura, tudo fica muito mais fácil, até os problemas. E ressignificar é exatamente isso. É a gente dar a oportunidade de dar um significado diferente para uma história, nem sempre ruim, mas muitas vezes uma história impactante. Eu vou te contar uma história da minha vida que me marcou, talvez a maior história, aquela mais profunda. Quando eu conto, às vezes os meus olhos chegam a ficar brilhando. Foi quando eu perdi a minha mãe. Olha, chega a dar uma coisa quando eu falo sobre isso, porque foi uma das histórias mais impactantes, mais fortes que eu vivi, e que naquele momento, quando eu perdi a minha mãe, ela tinha apenas 54 anos e eu 24. Foi uma coisa muito dura, porque ela não vinha de uma doença, ela sempre foi muito saudável, muito ativa, muito produtiva. Talvez seja com ela que eu aprendi os maiores ensinamentos que eu passo aqui para vocês, as melhores chaves. Se eu tive uma grande mentora na minha vida, essa mentora se chama Mãe, Maria Terezinha. Ela tinha uma sabedoria incrível, uma mulher de pouco estudo, mas que tinha uma saúde emocional, um controle emocional imenso. Mas enfim, aos 54 anos ela foi acometida de uma embolia pulmonar. Em menos de uma semana, depois de uma internação, na segunda ela faleceu. Ela teve parada cardiorrespiratória. E em um telefonema me avisaram que eu tinha que ir para o hospital para decidir a entrada dela, para autorizar a entrada dela num CTI, algo que ela não queria. E logo depois de algumas horas nesse CTI, ela deu adeus pra gente. E aí foi um momento muito difícil da minha vida. Eu lembro de coisas muito importantes dessa fase de superação, de coisas que eu tive que encarar. Eu encarei ter que voltar para o meu trabalho, mesmo recebendo uma licença de 15 dias. Na época eu lembro que eu recebi uma licença para ficar em casa durante uns 15 dias. Meu chefe era um cara muito legal e eu não fiquei. Em 3 dias eu estava dentro da redação, eu era diretora de um programa jornalístico na época, um programa de TV ao vivo, diário, e eu voltei com 3 dias, porque eu sabia que aquilo era uma forma de eu ressignificar o que estava acontecendo e me ajudar a passar daquela fase. Eu comecei a entender o quanto importante era eu me dedicar a outras coisas para não ficar vivendo somente o luto, somente revivendo aquela dor que eu já tinha vivido no dia que eu enterrei a minha mãe. E aí, durante aquele período de luto, algumas de vocês podem ter passado já por isso, ter perdido alguém muito importante. A mãe, eu entendi que eu estava enterrando no dia que eu enterrei a minha mãe um pedaço da minha carne. Eu não sei se alguém já compartilhou disso. Eu até hoje, quando eu conto, eu falo, gente, quando eu enterrei minha mãe, eu enterrei um pedaço de mim mesma, até porque eu nasci daquela carne. E essa dor me consumiu de uma maneira assim violenta. Foi no ano de 2008, quando minha mãe faleceu, que eu tive que tomar grandes decisões. Eu já vinha em um relacionamento estável com meu namorado, a gente pensava em casar, mas por conta de todo um trâmite familiar, eu ainda não tinha tomado essa decisão. E quando ela faleceu, eu resolvi casar, eu resolvi trocar o meu cargo de jornalista na TV onde eu estava, eu fui para uma
revista local, eu fiz várias mudanças. Depois de um tempo, quando essa dor foi aplacando, eu entendi o que era o significado de ressignificar histórias. Hoje eu falo para vocês que foi a pior e a melhor coisa que aconteceu quando eu perdi a Dona Maria Terezinha. Porque ali eu tive que encarar a vida sem ter um esteio, sem ter alguém. Porque mãe é aquela que a gente pode correr pro colo quando você tem alguma dor, você tem alguma dúvida. E aí eu não tinha mais. Eu tive que aprender a caminhar sozinha. Eu tenho minha irmã, eu tenho uma vida familiar maravilhosa, eu tenho um esposo, eu tenho minha filha. Mas aquele personagem, mãe, eu não tinha mais pra onde correr. Então eu tive que me fortalecer. Eu tive que amadurecer. E eu comecei a entender o quanto aquele processo foi importante para me tornar a mulher que eu sou hoje. A mulher que eu quero ser no futuro. Aquela dor gigantesca eu consegui transformar num aprendizado lindíssimo. Então hoje nesse vídeo que eu queria te ensinar que às vezes histórias, separações, percas, dores, naquele momento que a gente está vivendo elas, é tão forte que às vezes a gente não consegue enxergar que talvez ali num próximo passo aquilo pode ser uma coisa maravilhosa, no sentido que vai te fortalecer, te tornar uma pessoa melhor. O que te trouxe até ali não é o que vai te levar para um outro ponto, mas é o que vai fazer você uma pessoa diferente para chegar naquele outro ponto. Então se hoje você está passando por um momento difícil, por um momento de perca, por um momento que eu não sei, talvez eu não conheça a sua história, mas de dor, eu te garanto que num próximo passo, num próximo momento, se você souber olhar com outros olhos para esse momento, talvez você entenda da mesma maneira como eu entendi quando eu perdi a minha mãe. Que apesar de toda aquela dor e da saudade que eu sinto até hoje dela, né, de pensar e lembrar, quando eu vou falar para vocês, durante esse vídeo eu embarguei e parei várias vezes. Apesar de tudo isso, de saber entender quão valiosa foi a história dela aqui e o quanto isso me proporcionou ser a mulher que eu sou hoje. Então o nosso vídeo de hoje é só para poder te dizer da importância de ressignificar. A gente vai ter mais 2 vídeos aqui nessa série falando sobre ressignificação. Mas esse é o primeiro, para poder fazer você entender que às vezes aquelas histórias tão doloridas podem te tornar uma mulher ainda mais forte. E vai te tornar. Só que você precisa passar por esse processo e ir para um próximo passo, tá bom? Eu espero te encontrar no próximo vídeo da nossa série Saia da Inércia. Você já está em movimento, você já está aqui. Eu quero te dar parabéns por isso. E eu quero te esperar para te encontrar aqui. Se você ainda não estiver me seguindo nas redes sociais, já vou deixar aqui embaixo. Instagram, a gente ainda continua com os grupos do Telegram e do WhatsApp, onde acontece toda semana mentorias online, onde a gente está passando muito conteúdo, muita informação para todas as mulheres que estão por lá, e a gente vai fazendo uma troca muito bonita, principalmente lá pelo WhatsApp. Então se você quer participar, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, clica e eu vou esperar você também por lá. Um beijo e até o nosso próximo vídeo!